Foi uma coisa extremamente natural a minha profissão. Por incrível que pareça, eu gostaria de ser neurocirurgiã. E aí fiz vestibular para medicina, vi que aquilo não ia funcionar para mim ao longo do tempo. E foi exatamente na época da Rio 92, também conhecida como Eco 92, que foi uma grande feira de negócios que teve aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. E eu tinha, assim, saído da ideia de ser médica e ficado totalmente perdida aos 17 anos. E fui trabalhar na Rio 92, traduzindo os contratos para a BBC de Londres. E nos contratos da BBC de Londres, eu me encantei pelo direito. Então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Me formei pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que até hoje é uma das melhores universidades, né, do Brasil. E rapidamente, como eu sou fluente em inglês e sempre dei aula de inglês, eu fui dar aula de Direito Civil na Universidade Estácio de Sá. Automaticamente, os meus alunos viraram os meus clientes na advocacia. Então, foi alguma coisa assim, natural. Isso surgiu na minha vida. Então, de médica, eu passei a ser advogada e professora de Direito Civil. Minha primeira audiência foi muito engraçada, porque eu tinha exatamente 22 anos. E o juiz estava esperando, e eu esperando, e ele esperando, daqui a pouco ele, mas cadê o advogado? Eu falei, estou aqui, excelência. E ele, mas a senhora é tão nova. Eu falei, pois é, minha primeira audiência foi em Petrópolis, foi um caso de investigação de paternidade, onde o pai negava a paternidade do filho e o filho era a cópia do pai. E aí, no meio da audiência, aquela confusão, o direito de família ele é sempre assim, muito envolvente, muito quente, rolam alguns barracos de vez em quando. Eu falei, excelência, eu preciso que o senhor veja essa criança. E naquela época não se tinha muito hábito de ouvir crianças. Eu falei, excelência, eu só queria que o senhor olhasse. Quando a criança, ele permitiu, a criança entrou, ele olhou para o pai e olhou para a criança e falou, não é possível, pelo meu olhar eu digo que você é o pai dela. Então, assim, foi uma experiência para mim muito bacana, porque eu era muito nova, né? Todo mundo que é muito jovem, na nossa área, que é uma área assim, muito formal, muito rigorosa, você não tem muita credibilidade enquanto jovem, e foi fantástico, quer dizer, eu fiz a justiça social daquele pai reconhecendo o filho, depois eles acabaram tendo contato normalmente, e foi uma experiência muito legal. Minha especialidade é família e sucessões. Assim como todo direito, ele se divide na área contenciosa e não contenciosa. Contencioso é quando a gente vai para o fórum, quando é iniciado um processo. Eu sou advogada de contencioso, mas eu tento, antes de tudo, fazer acordo. Então, eu trabalho muito com mediação, né? Eu faço parte da Comissão de Mediação e Arbitragem aqui da OAB da Barra da Tijuca, e antes eu tento a composição sempre, porque a família é o que a gente chama de célula da sociedade, é o nosso núcleo, é para onde nós voltamos quando tudo dá errado. Então, eu não consigo admitir uma família que conviveu durante tantos anos, foi casado, formou, nasceram filhos, né? E você tem todos aqueles parentes, eu não consigo conceber, no final isso não dá certo e virar um litígio patrimonial, que é o que geralmente acontece, tá? Então, a gente tenta, antes de tudo, fazer a mediação. Acredito eu, e aí eu vou te falar de forma instintiva, a minha família, como todas, tem muitos problemas. E eu vivenciei o divórcio dos meus pais. Depois eu fiz o inventário do meu pai. Então, o direito de família foi surgindo na minha vida de forma natural, mas também por questões da minha família. E eu vendo muitos problemas familiares, e o advogado sempre, né? Quando tem um advogado na família, é você que vai me ajudar. Então, foi alguma coisa bem instintiva e bem natural mesmo. E eu amo, assim. É uma área que eu me apaixono, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, de ajudar pessoas e transformar a vida das pessoas. Por isso, direito de família. O Estrela Advogados, ele é um filho, né? É meu segundo filho. Eu tenho uma filha chamada Beatriz, e o Estrela foi idealizado e criado por mim. E aos poucos ele foi crescendo bastante, mas ele sempre prezou como um escritório boutique. O que é isso? É um escritório de atendimento personalizado, né? Você está aqui no meu escritório, na Barra da Tijuca. Eu tenho parcerias comerciais em todas as áreas. Então, nós temos, um dos meus parceiros, que é o meu parceiro criminal, tem escritório no centro da cidade e nós transitamos entre Barra da Tijuca e centro da cidade. Eu sou responsável pelo escritório, o escritório é meu,
e eu controlo todas as áreas. Então, aqui nós atuamos no direito civil, que envolve direito de família, sucessões, imobiliário também faz parte do direito civil, direito empresarial, direito penal, direito constitucional, direito tributário. Por quê? Porque ao longo do tempo começou comigo em família e sucessões, mas as famílias chegam com problemas empresariais, com problemas tributários, às vezes com problemas criminais, e a gente precisa dar uma resposta para esse cliente, né? Eu costumo dizer que o cliente entra aqui e ele não sai daqui sem resolver todos os seus problemas. Então, o escritório, mesmo tendo um atendimento personalizado, onde o cliente ele vai lidar comigo e com os meus assessores do início ao fim, ele não deixa de ter a minha figura, desde o início até o final, em todas as áreas. Então, os parceiros comerciais servem, obviamente, para as áreas em que eu não atuo, e eu controlo todos eles. Então, somos, assim, uma grande família, vamos dizer, aqui no escritório, atuando em todas as áreas. Como o nosso escritório é boutique de atendimento personalizado, o meu celular ele fica ligado 24 horas. É como se fosse, e aí a maior parte dos clientes acabam virando os nossos amigos, aqui você pode ver como se fosse uma segunda casa para mim. E também, naturalmente, o nosso objetivo é dar uma resposta humanizada para aquele cliente que chega aqui devastado, seja num divórcio, seja numa guarda, seja ele precisa montar uma holding porque ele está com problemas fiscais, problemas tributários. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, pegar esse cliente no colo, abraçar e falar assim, olha, eu vou te dar uma solução, tá? Porque o cliente, ele quer solução. Todo mundo precisa de solução, né? E, geralmente, os clientes chegam aqui, que eu costumo dizer, na UTI. Ele chega assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso disso para ontem. E é o que nós fazemos. Então, nós somos responsáveis aqui no escritório por um atendimento mais humanizado possível, num ambiente confortável, para que ele tenha a transformação naquele momento daquele problema que é tão sério da vida dele, o mais rápido possível. E é o que a gente faz, prezando sempre pela mediação. O cliente que quer conflito, o cliente que quer briga, ao longo do tempo, a nossa justiça, apesar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter sido eleito mais uma vez o tribunal mais célere e mais produtivo do Brasil, ainda assim a justiça é lenta, principalmente vindo num pós-pandemia, né? A pandemia paralisou o judiciário durante alguns anos. Então, quando a gente apresenta a mediação para o cliente, ele vai construir junto conosco a resposta para o problema dele. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes aquele cliente está tão machucado, tão ferido, que ele não quer compor, ele não quer mediar. Mas ao longo do tempo, com muitas conversas, muitas reuniões, muitos encontros, ele vai, né? Aquele cliente ele pode ir tirando da cabeça dele, caramba, é mesmo. Às vezes eu estou na justiça 4, 5, 6, 8 anos, às vezes a pessoa morre e o processo dele não termina, né? Então, a gente preza aqui exatamente pelo conforto para aquele cliente, para que ele possa ter, no menor tempo possível, o resultado para o problema dele. O direito de família, ele é um direito extremamente artesanal, ou pelo menos deveria ser. Por quê? Porque família é a base de tudo. Então, é a tua vida está em jogo. Então, dentro da mediação, a gente consegue construir muita coisa. Se for permitido, a gente vai fazendo os acordos e os combinados. Na justiça não se tem tempo para isso. Por quê? Porque são vários processos, são várias pessoas. Então, mais ou menos o que você consegue com o judiciário é uma receita de bolo. Existe alguma coisa pronta, formatada para todos, e que não temos tempo dentro da audiência, dentro das atas das audiências, dentro de todas aquelas pessoas que o juiz tem que cuidar, de cuidar de um problema que é eminentemente seu. Então, por isso a mediação ela é tão benéfica para a família. Só que às vezes, como eu falei, a família chega aqui com tantas feridas, né? De forma tão tóxica, brigando tanto, que não consegue emocionalmente ultrapassar essa barreira. E o que nós fazemos aqui é justamente o equilíbrio do racional com o emocional. Quando a gente consegue equalizar o racional, o emocional, e mostra para o cliente, cara, ninguém melhor do que você para construir a resposta do seu problema, dá tudo certo. Então, assim, eu fico muito feliz aqui no escritório, e a nossa equipe é multidisciplinar, né? Nós trabalhamos com advogados,
com mediadores, com psicólogos. Essa multidisciplinariedade me deixa feliz porque cada vez mais a gente consegue obter esses acordos, seja na fase pré-processual, seja durante o processo. Isso é muito bacana e muito benéfico para a própria família do cliente. Estrela Advogados existe há 25 anos. Eu comecei no mercado acadêmico. Então, a minha vida acadêmica me trouxe os meus primeiros clientes e que pouco a pouco o escritório foi crescendo, tá? Nesses 25 anos eu já dei muita aula eu posso afirmar mais de 20, 30 mil alunos, eu não tenho nem ideia de quantos alunos. Milhares de processos, né? A gente tem em andamento e já concluí também. Já escrevi livro, artigo científico, palestras, enfim, tanto a minha vida acadêmica quanto a minha vida na advocacia, em 25 anos, graças a Deus eu já fiz bastante coisa. E durante todo esse tempo, vários prêmios vão existindo aí no meio do caminho para a nossa área, tá? Um primeiro prêmio que eu recebi aqui no Rio de Janeiro e foi para a minha área do direito. Isso foi em 2019. Logo depois, recebi um prêmio de São Paulo, visando mais o mercado empresarial por todo o nosso trabalho na nossa área do direito, dentre os melhores escritórios do Brasil. Logo depois, durante a pandemia, recebi um prêmio de Oxford, também pelo reconhecimento empresarial do nosso trabalho. Ao longo do tempo, isso vem crescendo, vem coroando, vamos dizer assim, né? O trabalho que nós fazemos aqui no escritório, que preza, né, pelo modelo boutique, isso me deixa assim, muito feliz, que é como se fosse um auge, né, da carreira. A premiação é o reconhecimento do nosso trabalho. Então, se você olha lá no meu Instagram, as premiações estão lá, isso me deixa extremamente orgulhosa, não só a mim, como a minha equipe, porque aqui nós funcionamos como uma família, como eu expliquei. Então, o trabalho não é só meu, né? O Estrela Advogados não existiria sem a minha equipe, sem os meus assessores, que é formada por ex-alunos meus. Então, todos os meus assessores foram os meus alunos, que eu chamo de pupilos, e isso muito me orgulha, né? Então, essas premiações, assim, me deixaram extremamente felizes ao longo do tempo. O escritório Estrela existe há 25 anos e nós temos um plano de ampliação internacional. Nós aqui no Brasil atuamos principalmente no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Temos clientes no Brasil todo, porque o processo já é eletrônico desde 2015, mas os meus principais clientes estão concentrados no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Nos Estados Unidos, nós temos clientes também em alguns estados e na Europa, em alguns países. Na Espanha, na Alemanha, em Portugal. E por que eu dei ênfase em Portugal? A nossa meta internacional, que assim, me deixa extremamente honrada, é levar o Estrela Advogados em Portugal. Nós trabalhamos com famílias. E as famílias, sabe, infelizmente, chegam aqui destruídas mesmo, né? A pandemia intensificou, infelizmente, esse problema da violência doméstica. A violência doméstica aumentou demais, não só a violência física, mas a violência psicológica também e patrimonial. Então, o que mais me dá prazer é eu conseguir ajudar aquela família, aquela pessoa. O meu propósito maior de vida é transformar a vida daquela pessoa que chega absolutamente destroçada aqui no meu escritório, muito mal mesmo, e ao longo do tempo ela consegue virar a página e recomeçar, e fazer uma nova vida com uma nova família. Isso é o que me dá o maior prazer, porque eu gosto de pessoas, eu gosto do ser humano, eu gosto de ajudar a pessoa. Então, isso desde pequena, eu sou assim. A minha filha, eu passo esses valores para minha filha, graças a Deus ela é assim também. Então, o meu maior propósito de vida com Estrela, que eu digo que é um filho, é ajudar a transformar a vida das pessoas para que elas sejam de novo felizes. Porque eu sei que a alegria ela é muito subjetiva, né? A alegria para a pessoa pode ser ter muito dinheiro, ter poder, mas para mim, Fabrícia Estrela, alegria é você ter felicidade naquilo que você tem, nas suas conquistas diárias. E a família é a minha maior conquista. Então, o que mais me dá prazer na minha profissão com Estrela Advogados é justamente reconstruir os caquinhos das famílias que chegam aqui
parece até clichê, mas não é, é verdade, eu falo de coração, para que a pessoa tenha uma nova oportunidade de vida, seja dentro daquela família recasada, que ela vai reconstruir, seja internamente no próprio coração. Que eu acho que o mais importante é estarmos felizes, porque se nós estamos felizes, tudo dá certo, né? Eu costumo dizer assim, só não tem remédio para a morte. Enquanto estamos vivos, nós temos remédio, nós temos solução. Então, o meu maior propósito com Estrela, o que me dá mais alegria é isso, é a reconstrução daquelas famílias.